já em funcionamento a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla. Com inteligência artificial, venha somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed. E a Unimed Erechim acaba de receber uma farmácia nova num espaço privilegiado no centro de Erechim. E você é o nosso convidado para conhecer a farmácia, aproveitar as promoções. E se você também não for cooperado da Unimed, não for cliente ainda da Unimed, você pode ter o cartão acesso mais fácil por apenas R$15 mensais neste mês de maio. Ou você pode fazer um plano na sua empresa, para sua família, com a Unimed Erechim. E hoje também a gente anuncia um novo apoiador do nosso programa, a Orro Sol e Grau. Sabe o que é? É uma ótica que chega a Erechim na próxima semana com muita inovação, estilo e autenticidade. Na Orro você vai encontrar as marcas Ray-Ban, que é super conceituada, lente de grau e também aparelhos de última tecnologia aí para fazer a análise do teu olho. Então já fica aí o convite para você conhecer essa nova ótica que chega a Erechim. E a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira, e também o Instituto de Olhos Santa Luzia. Sua visão merece profissionais altamente qualificados. E hoje a gente vai falar sobre um tema que geralmente nós não temos o hábito de comentar, que é o câncer no cérebro ou tumor no cérebro. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre este tema, nós estamos aqui com o Dr. Bernardo Portal, na Santa Mônica, e a gente vai falar sobre este tema, já que o doutor é neurologista e sempre tem pacientes aqui procurando esse tipo de atendimento. Doutor, obrigada por nos receber. É um prazer, boa tarde. Pois é, doutor, a gente tem dúvida, câncer no cérebro ou tumor no cérebro, qual a diferença? Exatamente, quando a gente fala de uma lesão, né, que temos dentro do sistema nervoso central, a gente classifica essa lesão de acordo com a etiologia do tecido que está gerando essa lesão, né? E esse tecido, ele pode ser
primário, ou seja, um tecido do próprio cérebro ou da película que forma o cérebro, ou seja, de alguma célula que faz parte do sistema nervoso central, ou essas lesões podem ser também secundárias, implantes de outras doenças, de outros órgãos que acabam se alojando no tecido cerebral. Inclusive, essa é a maioria das lesões. Então, por exemplo, se a mulher, de repente, ela tem um câncer de mama, o homem um câncer de próstata, pode ocorrer dele ter uma lesão no cérebro? Com certeza. Inclusive, essa prevalência é relativamente alta quando se trata de câncer de pulmão, câncer de mama, né? Câncer ósseo, renal e câncer de cólon, tá? Então, existem alguns tipos de cânceres que a gente sabe que tem uma alta incidência de implante secundário no tecido do sistema nervoso central. Como é que a pessoa descobre? Começa a ter algum sintoma diferente na cabeça? Começa a ficar tonta? A pressão altera? Quais são os principais sintomas? Os sintomas, eles variam muito de acordo com o tamanho da lesão, a localização da lesão, né? E também com a velocidade de aumento dessa lesão, né? Então, dependendo da região do cérebro em que acomete essa lesão, você pode ter sintomas dos mais variados, como um déficit neurológico, perda de força, sensibilidade, tontura, visão, né? Dependendo do local que está acometendo. E se essa é uma lesão que cresce muito rapidamente, isso pode aumentar a pressão intracraniana e também gerar sintomas específicos, como dor de cabeça muito forte, com vômitos, né? E um rebaixamento do nível de consciência. Então, são múltiplos sintomas dependendo do tipo e da localização. Inclusive, um dos sintomas que acontece muitas vezes e que infelizmente muitas vezes é descoberto alguma lesão cerebral é a crise convulsiva, né? O paciente pode ter uma crise e acabar sendo uma manifestação inicial de uma lesão que está acometendo o sistema nervoso central. Volto a dizer, essa lesão não necessariamente é do tecido cerebral. Sim. 10 vezes mais comum que a lesão primária do sistema nervoso central é uma lesão metastática de outra doença. Quando a gente fala do cérebro, a impressão é que dá que, além de ser um órgão resistente, mas ele também passa a impressão de ser sensível. É possível tratar sem precisar fazer uma cirurgia com medicação, ou a pessoa vai precisar, de repente, de um neurocirurgião? Olha, na maioria das vezes, em se tratando de uma lesão benigna, né? A pessoa tem a possibilidade de cura, né? Então, se essa lesão ela se localiza numa região que é de fácil acesso e uma região que sabemos que os riscos são pequenos e os benefícios podem ser muito maiores do que os riscos, né? A cirurgia muitas vezes é a opção de tratamento, com certeza. Doutora, de repente pode acontecer do paciente ter uma lesão local do cérebro que não seja possível chegar até ele para fazer uma cirurgia? Nesses casos, a pessoa vai ser medicada, ela vai ter uma sobrevida ou ela pode procurar um outro tratamento? Existem alguns tipos de tumores cerebrais que podem também ser abordados com medicações para que a gente consiga diminuir o volume desse tumor ou diminuir o edema que essa lesão causa em volta dela, né? Para que a gente consiga depois melhorar a abordagem cirúrgica, que seria ideal. Mas existem tumores, inclusive, de uma natureza muito benigna, porém, dependendo da localização em que elas estão, como você falou, às vezes essa doença acaba sendo incurável mesmo. É impossível abordar essa lesão justamente por saber que pode causar um dano muito importante para o tecido saudável do cérebro, né? Então, apesar de benigno, em se tratando do cérebro, que é uma região muito sensível, né, muito eloquente, às vezes, apesar de benigno, o fato de ser inoperável acaba necessitando de um acompanhamento. Essa lesão pode não crescer, pode se manter estável e tal, mas a cirurgia nem sempre é uma coisa que é possível ser feita. Geralmente é em pessoas jovens, pessoas de mais idade, porque o câncer, por exemplo, na mama tem acontecido muito comum hoje em dia em mulheres de 20 anos. Mas nesses casos de ter um foco lá no cérebro... Quando a gente fala de tumor cerebral como um todo, ele é mais comum em homens, tá? Principalmente em pessoas entre 45 e 70 anos de idade. Mas se nós falarmos de alguns tipos específicos de tumor,
como por exemplo o meningioma, que é um dos tumores benignos muito comuns do primário do sistema nervoso central, ele é mais comum em mulher do que em homem. E eu acho que é importante lembrar também da faixa etária pediátrica. Tá? Depois das leucemias, o tumor cerebral é o tumor da faixa etária pediátrica mais comum. Tá? Então é o segundo tipo de tumor de câncer mais comum nas crianças. Então eu acho muito importante ser lembrado essa questão também. Verdade. Por mais que a pessoa faça um tratamento, pode acontecer dela ficar com uma sequela, por exemplo, tremendo mão, esquecendo coisas. Numa certa idade, a gente diria que é até normal você ter esquecimento, mas quando se é numa criança, por exemplo, não é normal. E aí? É muito comum o paciente, infelizmente, ficar com algum tipo de sequela. Sim. É lógico que o profissional que vai abordar essa lesão, ele vai tentar fazer com que essa sequela seja a mínima possível, né? Mas é natural que a lesão acabe envolvendo uma parte do tecido cerebral que representa uma função, e o restante do cérebro, após essa abordagem, vai, por neuroplasticidade, tentar recuperar essa função da melhor forma possível, mas nem sempre essa recuperação é completa. Verdade. As nossas células, elas têm a capacidade de se regenerar. No cérebro também? No cérebro, não. No cérebro, nós falamos em neuroplasticidade. Então, o cérebro, ele tem uma inteligência muito bacana no sentido de tentar reaprender as funções das células que morreram. É o que acontece na isquemia, né, nas lesões em geral. Porém, regeneração é uma coisa que no cérebro, regeneração neuronal é algo que a gente sabe que não é possível. Doutor, a gente tem alguma estimativa do INCA de quantos casos tem no Brasil? Quantos mil casos têm surgido anualmente? Anualmente no mundo, pouco mais de 300 mil casos novos ao ano. No Brasil, em torno de 11 mil casos novos ao ano. Ok. Muito bem, nós estamos apresentando o programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento do Master Supermercados, que está há mais de 50 anos cuidando da sua alimentação, e também a Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, aqueles exames mais complexos, a Santa Mônica possui equipamentos de ponta que utilizam a tecnologia da inteligência artificial. Então, Santa Mônica Imagem para os seus exames. E também a Campesato Farina, que é o nosso patrocinador aqui deste programa. Nós estamos falando um pouquinho sobre os cânceres no cérebro ou tumores no cérebro. E o nosso médico convidado é o Dr. Bernardo Portal, que é neurologista e atende aqui na Santa Mônica. Doutor, como é que se trata? Descobriu que tem um problema. A pessoa não precisa de cirurgia. Ela vai ter uma medicação, ela vai para uma radioterapia, ela vai para uma imunoterapia. De que forma se desenvolve esse tratamento para ela ficar bem de novo? Esse tratamento, na verdade, é difícil a gente falar de uma forma generalizada. A gente vai ter que individualizar muito cada caso, tá? Como eu comentei antes, essa lesão, primeira coisa a gente precisa definir, né, se ela tem uma probabilidade maior de ser primária do sistema nervoso central ou secundária. Como na maioria das vezes ela é secundária, a gente acaba tendo que investigar da onde veio essa lesão, que tipo de doença essa pessoa tem realmente, para que depois a gente possa abordar da melhor forma e saber se é somente medicação, se é medicação, cirurgia e mais algum outro tratamento coadjuvante depois, enfim. Então isso é bem individualizado e depende da natureza da lesão, da origem da lesão, da causa da lesão. Algumas doenças a gente fala muito em fatores hereditários. Neste caso, pode ter alguma vinculação com a hereditariedade se alguém lá atrás na família já teve? Existe uma relação pequena, mas existe. A história familiar positiva pode aumentar um pouco a chance do paciente ter, mas nós não estamos falando de hereditariedade. Sim. Nós estamos falando de uma carga genética, né, que é valorizada, porém na maioria das vezes esses tumores são esporádicos. Fatores externos, a gente fala muito nisso em outros cânceres, a importância de cuidar, por exemplo, da alimentação, da atividade física. Neste caso, o que influencia a pessoa ter, além de uma metástase em outro órgão, e esses fatores, eles influenciam na qualidade de vida do paciente? Eu acho que a resposta, ela envolve todos os tipos de cânceres, né, Sandra? Sim. Na verdade, quando nós falamos de câncer, a gente está falando de uma neoplasia, que é uma provável mutação genética que ocorreu em algum órgão, e isso tem relação, sim, com o nosso estilo de vida. Se pegarmos os fatores de risco principais de síndrome metabólica, de doenças como diabetes, pressão alta, né, como tabagismo, sedentarismo, colesterol alto, nós estamos falando também do aumento de risco para a maioria das neoplasias, e o tumor cerebral não é diferente. Quando a gente fala do cérebro, se percebe que cada vez mais tem surgido doenças e problemas que afetam o nosso cérebro. Isso é através da quantidade de pesquisas que se realiza, ou já existia antigamente e a gente não tinha todo esse conhecimento, principalmente dentro das nossas casas? Eu acho que são as duas coisas, tá? Eu acho que tem aumentado sim o número de pesquisas, a gente tem conseguido hoje entender muito melhor como funcionam as doenças neurodegenerativas, né? O que nós achávamos que era uma doença só, na verdade são doenças diferentes, com formas de acometimento diferentes, mas eu acho que sim, de acordo com o nosso estilo de vida, né? Um aumento do estresse oxidativo, que tem relação com a nossa alimentação, com o nosso estado de estresse psicológico também no dia a dia, isso também tem contribuído para o aumento do número de casos, não só de neoplasia, de câncer, como de doença neurodegenerativa e outras doenças neurológicas também. Tabagismo, uso exagerado de drogas, que a gente vê isso hoje em todos os noticiários, que tem aumentado cada vez mais, as pessoas procurando esse tipo de produto, também influencia no nosso cérebro? Com certeza. O uso de drogas ilícitas, o bebida alcoólica, tudo isso aumenta a incidência de todas as doenças, incluindo o tumor cerebral, não tem a mínima dúvida.
Verdade. Doutora, falando agora um pouquinho também sobre essas crianças que acabam tendo o tumor cerebral. Elas ainda estão numa fase de desenvolvimento, de formação do próprio organismo. Isso vai comprometer a capacidade motora delas, a capacidade de se relacionar com outras crianças, quando lá na infância elas tiveram, mesmo estando curadas? Sim, dependendo do tratamento que foi sugerido para essa criança, dependendo da localização e do tamanho que esse tumor se manifestou, sim, infelizmente, mesmo possibilitando um tratamento curativo, é possível que ela possa ficar, sim, com uma sequela permanente, aí que ela vai ter que conviver, né, para o restante da vida. Mas toda doença, ela existe um tratamento, e nesse caso, qual é o percentual de cura de uma pessoa? Ou ela pode vir a óbito por causa da doença? Depende muito do tipo de tumor que você está falando. Quando a gente está falando de um tumor maligno cerebral, a gente sabe que a sobrevida ela é em torno de 1 ano a 1 ano e meio, tá? Então, como eu disse, um pouco mais de 300 mil casos novos ano de lesão primária do sistema nervoso central, a mortalidade em torno de 250 mil casos novos ao ano. Então, a mortalidade é muito alta em se tratando de uma lesão maligna do sistema nervoso central. E quanto mais cedo a gente detecta, mais cedo a gente consegue a cura, né? E hoje a gente pode dizer que Erechim é um grande centro profissional de médicos qualificados, de equipamentos também disponíveis para fazer esse mapeamento o mais breve possível. Quando a pessoa procura o neurologista, ela já vai fazer todos esses exames e, se tiver, já vai ser detectado. Em se tratando da nossa área, né, Sandra, é aquela máxima que a gente sempre repete: tempo é cérebro, né? Então é lógico, quanto antes você descobrir uma lesão, né, seja qualquer tipo de câncer, quanto mais um tumor cerebral, maior a possibilidade de você aumentar a sobrevida desse paciente, conseguir abordar precocemente e fazer com que essa pessoa tenha o mínimo de risco de lesões ou sequelas também, né? Verdade. E aqui na Neurovitale, a gente tem profissionais que cuidam da parte cirúrgica, da parte clínica, que fazem todo esse acompanhamento para o paciente aqui em Erechim. Sim, com certeza. Nós temos então a nossa equipe neurologista, neurocirurgião, Dr. Badalotti, Dr. Diego D'Agostini. Nós temos todo o sistema de investigação aqui também na nossa clínica e dentro do Santa Mônica. E acredito que estejamos, sim, muito bem servidos para poder abordar e tratar e investigar qualquer tipo de caso neurológico hoje, graças a Deus. Doutor, eu gostaria que o senhor desse algumas orientações para a população no geral, da importância da gente falar sobre esses assuntos, cuidar da nossa saúde através de hábitos saudáveis e menos estresse, porque o estresse ele também causa problemas no cérebro, e a importância também de dormir bem, porque as pessoas acham que tem que produzir e dormir menos. Isso, com o decorrer do tempo, vai acabar tendo algum problema. Exatamente, Sandra. Eu acho que a gente tem que tentar aumentar um pouco a conscientização da população de que o nosso estilo de vida interfere diretamente no metabolismo, no nosso corpo e no risco de a gente acabar desenvolvendo doenças, né? Então hoje os estudos inclusive aumentaram muito mais em termos de prevenção e de diagnóstico precoce, vamos falar assim, do que de tratamento. Até porque na neurologia muitas doenças que são descobertas, quando descobertas, já são intratáveis muitas vezes, né? Ou pelo menos esse tratamento ele é somente paliativo. Então a gente precisa de alguma forma conscientizar as pessoas de que a forma mais eficaz de tratamento, entre aspas, é a gente conseguir prevenir ao máximo, é cuidar os nossos hábitos, é cuidar da nossa alimentação, é cuidar da nossa saúde mental, como você falou, para que não acabe danificando a nossa saúde física posteriormente. Isso aí. Doutor, obrigada por nos receber aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa área delicada, mas que é importante a gente falar. E gostaria de colocar
a TV Erechim, enfim, à disposição sempre que tiver alguma novidade, alguma fórmula nova no mercado que a gente possa estar passando para as pessoas terem essa orientação e se cuidarem, né? Que é o mais importante, procurarem profissionais qualificados, fazerem os seus exames, que tudo isso vai dar uma garantia de vida com mais qualidade. Com certeza, eu é que agradeço o convite. Nós estamos sempre à disposição de vocês, à disposição da população, para poder sempre explicar da forma, né, abordar e explicar da forma mais simples possível para que as pessoas consigam entender com facilidade, né, o que é o nosso trabalho, o que envolve o nosso trabalho, porque na verdade a gente precisa desse entendimento do paciente, senão a gente não consegue ajudar as pessoas. A gente precisa que as pessoas entendam, né, o que precisa ser feito, né, que a gente saiba explicar isso de uma forma simples para que os pacientes consigam se cuidar mais e a gente diminuir essa prevalência das doenças. Aquela história que a gente ouvia antigamente, foi no médico de cabeça, tá ficando louco, não é bem assim então, né? Não é bem assim. Mas eu vejo que as pessoas estão vindo cada vez com a mente um pouco mais aberta, assim, à conversa, à prevenção. As pessoas têm buscado um pouco mais desse tipo de informação, ao invés de vir aqui somente para ter um remédio para sair, tomar um remédio, tentar resolver. As pessoas estão entendendo de que nem tudo é só um remédio. A gente precisa mudar todo o estilo de vida, muitas vezes, e entender que isso é necessário. Muito bem, estamos finalizando o nosso programa Viver com Saúde. Eu agradeço ao doutor por nos receber aqui na Santa Mônica e também a todos os nossos apoiadores. A Unimed Erechim, a Unicred Eleva, Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados, o Instituto de Olhos Santa Luzia, a Campesato Farina e a Orro Ótica, lentes de grau e lentes solares. Então, agradecemos a sua participação no nosso programa. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar.
Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.